escrito está: passando pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes, onde a chuva do outono enche os seus poços de águas. Passando pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes, onde a chuva do outono enche os seus poços de águas. Quantos podem dizer amém? É incontestável a importância dos salmos na existência do povo judeu. Quando nós nos dedicamos a um estudo sobre este livro, perceberemos que originalmente este é chamado de Sefer Tehillim, isto é, o livro dos louvores, e dado a essa designação, entendemos que o livro dos Salmos é considerado como o inário da nação de Israel. Quando observamos a sua narrativa poética, perceberemos que há uma diversidade de princípios que são responsáveis pela construção de todo o raciocínio que se desenvolve à luz deste livro. Dentre tantos princípios que há, devo lhes dizer que quando nós olhamos para os Salmos, nós enxergamos uma diversidade de salmos, e quando me refiro a esta diversidade, não estou destacando o seu aspecto quantitativo, haja vista que todos têm conhecimento que este livro está composto por 150 salmos, mas a diversidade de salmos que destaco não está na quantidade de salmos, mas na quantidade de salmos quanto à sua essência e ao seu propósito. Ou seja, existem salmos que carregam consigo uma essência histórica, há outros que carregam consigo uma essência profética, há salmos que falam do passado, do presente e até mesmo do futuro, há salmos que são canções poéticas e carregam consigo um aspecto profético, como é o Salmo 24, que se materializa, Salmo 22, que se materializa no Calvário, na pessoa de Cristo. Há salmos que são orações diante de uma guerra, como é o Salmo 46. Há outros que são orações diante de uma falha, como é o Salmo 51. Enfim, há uma diversidade de salmos ao longo deste livro, e dentre tantos salmos que há uma classe de salmos que os estudiosos têm chamado de os cânticos das peregrinações. Que salmos são estes? São 15 salmos, entre os salmos 120 ao 134, esses salmos são considerados e chamados pelos estudiosos de os cânticos da peregrinação. E por que recebem este nome? Conforme a observância de Levítico 23, no calendário anual judaico há 7 grandes celebrações, e dentre estas 7 grandes festas, há 3 festas que são as principais. Estou falando das festas da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Essas 3 festas, por serem as principais, no contexto bíblico são chamadas de as festas das peregrinações. Esta classificação se dá, pois durante estas festas, todo judeu que residia fora de Jerusalém, ele teria que peregrinar até a cidade santa, mas ele não ia de qualquer jeito, não peregrinava de qualquer maneira. Este povo subia em peregrinação até Jerusalém, e neste ato de peregrinar até a santa cidade, eles sobem cantando louvores ao Senhor. Dentre esses cânticos entoados,
pelo menos 15 salmos foram preservados e estão inseridos entre os salmos 120 ao 134. Partindo deste princípio, quem sabe você me pergunta, mas Fábio, qual a conexão do Salmo 84, que é o salmo que lemos, com os cânticos das peregrinações? De quem é o Salmo 84? O Salmo 84 são da autoria dos coreitas. Quem são os coreitas? São 3 filhos de Coré, que conforme a tradição histórica, escreveram pelo menos 11 salmos. E um dos tais é o Salmo 84. Compartilho do entendimento teológico que um destes filhos de Coré participou de uma destas peregrinações, saindo de sua cidade e peregrinando até Jerusalém. Participando deste evento, em dado momento de sua vida, ele vai ter saudades da casa de Deus, e tendo saudades, ele começa então a compor este salmo. Perceba como ele inicia dizendo: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa, e ela desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si e para seus filhotes, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, e os que habitam em tua casa louvar-te-ão continuamente. O salmista expressa este sentimento que ele tem para com a casa de Deus, e destacando esta verdade, ele vai construindo o raciocínio do Salmo 84, quando chegamos nos versos 6 e 7, que sistematicamente possuem uma unidade neste salmo. O salmista se lembra agora de uma das fases que lhe foi suscetível nesta peregrinação até chegar em Jerusalém. E então ele vai se lembrar que antes dele chegar em Jerusalém, ele teve que passar por um vale. E que vale é este? Ele vai chamá-lo de o Vale de Baca. O que é o Vale de Baca? E o que é Jerusalém? Perceba que o Vale de Baca é uma das fases que compõe o itinerário do salmista na peregrinação até Jerusalém. Se o Vale de Baca é uma destas fases desta rota, o que é Jerusalém? Há uma diversidade de simbolismos à luz da Bíblia sobre Jerusalém. Dentre tantos símbolos que há, recorro a um dos que estão expostos nas palavras de Jesus. Na iminência de voltar ao Pai, Jesus olha para os discípulos e diz: envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas há uma condicional para que esta promessa pudesse acontecer. E qual é a condicional? Mas ficai na cidade. Que cidade é esta que a promessa foi liberada e que vai acontecer? Esta cidade de Lucas 24, 49 é Jerusalém. Partindo desse princípio, entendamos que, à luz deste texto, Jerusalém possui um simbolismo do lugar que Deus cumpre as suas promessas. Ou seja, quando você chegar em Jerusalém,
você estará chegando no lugar do cumprimento da promessa de Deus. Quando sua casa, sua família, sua existência, facetas do seu ser chegarem em Jerusalém, você estará chegando no lugar de tudo aquilo que Deus prometeu deixa de ser verbo e se torna uma realidade. Sendo assim, o que é Jerusalém? Jerusalém é o lugar da promessa. Jerusalém é o lugar de viver a promessa. Já que você entendeu este raciocínio, o salmista então vai expressar que antes dele chegar em Jerusalém, ele teve que passar pelo vale de Baca. O que é o vale de Baca? É a trajetória de quem está caminhando para Jerusalém. Sendo assim, podemos perceber algumas riquezas. Em primeiro lugar, estude o contexto histórico do Salmo 84, e você vai perceber que na geografia bíblica, de onde o salmista estava até chegar em Jerusalém, não havia uma segunda rota, não havia rotas alternativas. Para ele chegar em Jerusalém, só possuía um caminho, e este caminho passava pelo vale de Baca. Partindo desse princípio, há em pauta duas grandes verdades. Primeira, não há atalhos para chegarmos no lugar da promessa de Deus. Não há jeitinho brasileiro, não há rota alternativa, não há um caminho mais fácil, não há um trajeto mais favorável para chegarmos no lugar da promessa de Deus. Para chegarmos no lugar da promessa de Deus, só há um caminho, e este caminho passa pelo vale de Baca. Ou seja, nunca viveremos a promessa de Deus em Jerusalém se primeiro não passarmos pela pressão do vale de Baca. O que é o vale de Baca? O vale de Baca é a rota para chegar no lugar da promessa. Deixa eu destacar alguns princípios do vale de Baca. O que é Baca? Baca é uma planta balsâmica. Estude sobre esta planta e você vai perceber que Baca possui uma característica peculiar. Qual? Baca não cresce em lugares que é favorável quanto ao clima. Não. Baca é especialista em crescer em ambientes secos, em ambientes áridos, cujo aspecto é de vale, é de deserto. Há uma linha de pensamento que diz que esta região possuía tanto esta planta chamada Baca, que resolveram chamar este vale de o Vale de Baca. Logo, cheguemos à conclusão que o Vale de Baca é o ponto seco da nossa existência. O Vale de Baca é a fase árida da nossa vida. O Vale de Baca é aquele momento da nossa existência que você olha para todos os lados e só enxerga sequidão, aridez. O Vale de Baca é a fase árida da nossa existência. É tão árido que há poços no texto. E por que há poços no texto? Porque o Vale de Baca era tão seco, mas tão árido, que só havia uma maneira do peregrino sobreviver. E que maneira era essa? Cavando poços. Só que a expressão poços não está no singular, ela está no plural.
Pressupõe que o primeiro poço é cavado, mas o peregrino não encontra água, mas ele não desiste. Se não acha água no primeiro poço, ele continua cavando, porque uma hora vai sair água deste poço. O que é o vale de Baca? É o tempo da nossa existência, que você vai perceber que só há uma maneira de você continuar sobrevivendo. E que maneira é essa? Cavando poços. O vale de Baca é aquele tempo que você vai ter que cavar poços para viver a promessa no teu casamento. O vale de Baca é aquele tempo que você vai ter que cavar poços para viver a concretização dos desígnios de Deus na tua existência. O vale de Baca é o tempo da nossa vida, que só há uma maneira de sobrevivermos: cavando poços. Mas não para por aí. Baca não é só uma planta que cresce em lugares desertos. Baca também é a planta que chora, pois dado as circunstâncias ela emitia uma espécie de secreção, e na tradição histórica ficou conhecida como a planta que chora. É por isso que a Vulgata Latina, onde traduz o Antigo Testamento do hebraico para o latim, resolveu chamar este vale de o Vale das Lágrimas. A Septuaginta, quando traduz o Antigo Testamento do hebraico para o grego, resolveu chamar este vale de o Vale do Choro. Por quê? Porque no Vale de Baca não tem sabor de mel. Vale de Baca é tempo de lágrimas, é tempo de choro. E por que esse choro se dá? Não é por causa de vitórias, não é por causa de conquistas, não é por causa de triunfos, é por causa da pressão da sequidão do vale. Só que não para por aí. O Vale de Baca é o lugar da solidão. No Vale de Baca não vai ter tapinha nas costas. No Vale de Baca não vai ter aperto de mão, abraço de amigo. Quem dizia estamos juntos, quando o Vale de Baca chegar, desaparecerão. Mas tem uma coisa: você não entrou neste vale só. Porque o salmista entende o que é o vale na vida de quem tem promessa de Deus. Então ele começa com